E aí, vamos ler juntos? Discipulado começa com Contemplação, Samuel Whitefield, capítulo 18. Contemplamos a Deus em Sua Palavra. Deus se revelou em Sua Palavra para que possamos conhecer quem Ele é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 14. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanentemente em vocês, porque não creem naquele a quem enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, versos 37 a 39. Deus começou a criação falando, e ele está profundamente conectado com o que pronunciou. As palavras de Deus são tão centrais para a revelação de si mesmo que João o descreveu como o Verbo. As palavras dele carregam sua vida e revelam sua natureza. Então, ele deu-as e preservou-as para nós, a fim de que possamos contemplá-lo por meio delas. Você acredita, realmente acredita, que sua Bíblia contém as palavras reais do Deus vivo, incriado e eterno? Deus preservou cuidadosa e milagrosamente suas palavras para nós, e devemos valorizá-la estudando-as e meditando nelas com esmero. Muitas pessoas chegam à Escritura de Deus em busca de frases inspiradoras ou de esclarecimentos sobre um assunto. Isso é útil, mas devemos ir mais fundo. Precisamos meditar cuidadosamente na palavra para descobrir a pessoa que a pronunciou. Se não descobrirmos Deus em sua palavra, perdemos o propósito final dela. As histórias da Bíblia não foram registradas apenas para nos dar uma aula de história. Elas foram registradas principalmente para que possamos descobrir quem é Deus. Ele não muda. Então, o registro bíblico de sua atividade passada nos ajuda a descobrir quem Ele é e a aprender como nos relacionarmos com Ele. A Bíblia foi escrita para que possamos contemplar a Deus e aprender seus caminhos. A obra consiste principalmente de histórias porque o Criador é profundamente relacional e Ele é revelado mais intimamente em um relacionamento. Suas interações anteriores com seu povo e seus inimigos nos levam a descobrir como Deus deseja se relacionar conosco. A Bíblia não foi escrita para dar ao mundo um registro histórico. Trata-se de um registro compilado das palavras e ações do Deus vivo, para que você possa descobrir quem Ele é, como Ele quer se relacionar com você, como você deve se relacionar com Ele, do que Ele gosta, o que Ele odeia, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Se você ama alguém profundamente e está distante dessa pessoa, as mensagens que você recebe dela se tornam incrivelmente preciosas. Cartas e e-mails são lidos repetidamente porque nos permitem olhar para o remetente daquelas palavras. Esses registros escritos podem ser compartilhados com amigos, com o intuito de que eles também conheçam a pessoa através das palavras. Com a Bíblia é muito semelhante. Ela representa um acesso escrito para contemplarmos a Deus. Por meio das palavras dele, podemos encontrá-lo. Foi dito a João que o cerne da profecia bíblica fora dado como um testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando lemos profecias, em especial, não estamos estudando eventos, mas a revelação de uma pessoa por meio do que ele disse que faria. As descrições proféticas da atividade futura de Deus, particularmente sua atividade no fim dos tempos, revelam Jesus para nós. Entretanto, isso não se limita ao assunto da profecia. Toda a criação e, portanto, toda a Escritura existe para nos dar um testemunho de Jesus. Deus nos deixou um registro escrito de seus pensamentos, emoções, ações e planos para que pudéssemos descobrir quem Ele é. Mais acesso
do que qualquer geração. Temos mais acesso à palavra de Deus do que qualquer geração na história. A questão é, valorizamos o que temos acesso? No último século, houve um aumento expressivo no acesso a manuscritos, estudos e recursos bíblicos. Temos conteúdos muito mais acessíveis, recursos sobre a Bíblia e traduções do que qualquer outra geração. Por causa da revolução digital na última década, o acesso à escritura cresceu muito além do que qualquer um na história poderia imaginar. O mundo nunca esteve tão imerso nas escrituras e isso continua a aumentar. Percebemos o que Deus está fazendo em nosso tempo? A maioria dos cristãos, ao longo da história, teve acesso limitado à Bíblia. Frequentemente, havia apenas uma cópia completa em uma igreja ou sinagoga local. Nos últimos séculos, as pessoas puderam ter um exemplar da Bíblia em casa. Os santos do passado ficariam chocados com a facilidade de acesso que temos à Bíblia. Podemos ler ou ouvir com pouquíssimo esforço, a qualquer hora e em qualquer lugar. Ficariam igualmente surpresos com o número de recursos bíblicos aos quais temos acesso. Temos acesso quase ilimitado à Bíblia, em inúmeras traduções, juntamente com inúmeros recursos. Os profetas não tinham o que nós temos. Os discípulos não tinham o que nós temos. Os reformadores não tinham o que nós temos. Você pode imaginar como o apóstolo Paulo ficaria entusiasmado se tivesse à mão as ferramentas que temos? Não compreendemos totalmente as riquezas que nos foram dadas livremente. Agora mesmo, Deus está inundando a terra com a palavra dele, e isso é totalmente sem precedentes. A revolução digital produziu coisas boas e ruins, mas é inquestionável que Deus está a usando para saturar o mundo com a sua palavra. Poucos anos atrás, as Bíblias tinham que ser impressas e transportadas por todo o mundo. Agora, estão disponíveis de forma gratuita e instantânea em quase todos os lugares da Terra, em dispositivos que cabem no bolso de todos. A revolução digital é tão difundida que é fácil perder de vista como nosso mundo mudou dramaticamente em poucos anos. A revolução digital não diz respeito ao acesso a Netflix, Facebook e YouTube, mas acesso gratuito à Palavra de Deus. O desafio de nosso acesso inigualável à Bíblia é que as pessoas tendem a não valorizar as coisas que são gratuitas e estão facilmente disponíveis. Para resumir, podemos dizer que a familiaridade gera desprezo. Por exemplo, um casal que está namorando valoriza profundamente cada momento que eles podem ficar juntos, porque esse tempo é precioso e limitado. Quando eles se casam e têm acesso constante um ao outro, começam a se desvalorizar com o tempo. Você pode honestamente dizer que valoriza a Bíblia em seu smartphone tanto quanto você a valoriza se houvesse apenas uma única cópia compartilhada em toda a sua igreja? Temos uma oportunidade sem precedentes de meditar com afinco na palavra de Deus e devemos aproveitá-la. Deus conduz a história e está inundando o mundo com a Bíblia porque tem um propósito muito específico em mente. O Senhor quer que essa geração o contemple em sua palavra de uma forma que nenhuma geração anterior conseguiu. Muitos não reconhecem o valor do que nos foi dado, mas é hora de um povo abrir os olhos para o que temos e tirar o máximo proveito disso. É hora de aproveitar esta extraordinária oportunidade para devorar a palavra de Deus e mergulhar nela. A palavra precisa se tornar como comida para nós, e nós precisamos comer o livro como os profetas antigos. Nossos computadores, tablets e smartphones devem se tornar pergaminhos modernos enquanto aproveitamos a oportunidade incomparável para meditar na palavra noite e dia. Enquanto alguns podem ignorar o tesouro que recebemos, outros reconhecerão as riquezas que temos em nossas mãos, e surgirá um povo que está mais encharcado nas Escrituras do que qualquer geração na história. O Espírito Santo ama a palavra de Deus, e sempre que um povo se entrega a ela, ele começa a falar por meio dessa palavra e a revelar a Deus. Quando pensamos em contemplar a Deus, muitas vezes esperamos que o Espírito Santo nos dê uma nova visão
ou a revelação por meio de algum tipo de encontro surpreendente. Mas não podemos esperar que o Senhor fale coisas novas para nós quando não valorizamos o que Ele já falou. Devemos procurar fazer da palavra de Deus não apenas uma questão de disciplina, mas uma fonte de entretenimento. Devemos ler, cantar, meditar nela e compartilhá-la uns com os outros. Devemos também transformar a palavra em oração, porque ela nos foi dada como material de conversação. Amar a Escritura não significa ler o máximo possível, o mais rápido possível. Significa meditar com amor e permitir que essa palavra afete o nosso espírito, proporcionando a transformação que Deus deseja. O Espírito Santo ama quando transformamos a Escritura em conversa. E se nos envolvermos consistentemente nessa prática, veremos Deus de maneiras novas e inesperadas. Ao ler a palavra de Deus, faça uma pausa e transforme-a em uma conversa. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito. Peça a Deus poder para obedecer o que Ele manda. Peça a Deus para dar discernimento e revelação de frases em sua palavra. Peça a Deus para transformar seu pensamento para concordar plenamente com Ele. Se você fizer isso consistentemente ao longo do tempo, começará a contemplar a Deus. Se você abordar a palavra dessa maneira, junto com os outros, você contemplará ainda mais.